relação a Belo Monte, a Procuradoria de Santarém, ela englobava naquele momento a metade do estado do Pará. E Altamira estava no meio, não tinha ainda a Procuradoria da República em Altamira. E aquilo, então nós tínhamos que trabalhar com aquilo, com aquela suposição, porque ainda não havia nada oficial, de que eles fariam a hidrelétrica de Belo Monte. E quem vai ser o estopim disso tudo foram os indígenas Juruna. Eu estava na aldeia do Juruna quando, no meio de uma reunião sobre educação indígena, as escolas estavam péssimas, não tinha professor, e aí eles me chamaram para a gente falar lá, ver as condições de vida, voltar para tentar solucionar esse problema. E eu me lembro que no meio da reunião chega um indígena, um dos guerreiros Juruna, com o que eles chamavam de pau da letra. Pau da letra era uma régua de medição do rio, da baixa e da subida do rio Xingu, que estava localizada, com essa régua especificamente, dentro da terra indígena, na margem ali do Xingu. E eles trouxeram aquilo, me entregaram aquela régua, e a gente já tinha um receio do que poderia ser, né? Eu não disse nada para eles do que poderia ser, do que eu acharia, mas entre as possibilidades era que aquilo fosse o início do estudo para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Volto para a Procuradoria em Santarém, faço vários ofícios e um deles a Eletronorte responde positivamente, dizendo que era exatamente aquilo e mais. Quando, naquele momento, já estava sendo realizado o EIA-RIMA e nós nem tínhamos informação disso, nem o Juruna, nem ninguém. Quer dizer, Belo Monte começa na surdina. Ela tinha sido decidido aqui nos gabinetes fechados de Brasília e estava sendo implantada, e se não fosse isso ter acontecido, esse caso fortuito de eu estar na aldeia, nós não iríamos saber naquele momento. E aquilo fez com que a gente entrasse, o EIA-RIMA era completamente desfigurado, aquilo estava sendo licenciado, para se ter uma ideia, no estado do Pará, era a terceira maior hidrelétrica do mundo, ia causar um dano terrível, muito mais do que regional, e aquilo estava sendo licenciado no estado do Pará. E o estado do Pará não tinha competência nenhuma, os próprios técnicos da secretaria vieram até a Procuradoria para dizer, olha, nós não sabemos nem o que dizer aqui, que deve ser estudado numa hidrelétrica de uma dimensão tamanha quanto essa. Aí, nesse momento, nós conseguimos ter acesso ao EIA-RIMA, fizemos o estudo, vimos que o EIA-RIMA era inócuo, ele não dizia quais os impactos terríveis que iriam acontecer e estão acontecendo hoje na região de Altamira, e fez com que a gente entrasse com a primeira ação. Nessa primeira ação, nós conseguimos mostrar na Justiça que o EIA-RIMA era falho e que precisava começar tudo de novo e começar com o IBAMA. E nós vencemos em todas as instâncias até o Supremo Tribunal Federal. Isso fez com que Belo Monte fosse atrasada em 5 anos, porque o governo, só depois de 5 anos, se deu conta de que nós estávamos certos e se fosse licenciar, tinha que ser licenciado junto ao IBAMA. E isso nos deu tempo para fazer uma grande mobilização com pesquisadores de universidades brasileiras para que Belo Monte pudesse ser estudado e ser conhecido de toda a população. Então, esse foi o início de Belo Monte. A mudança do licenciamento da área estadual para a área federal não surtiu grandes efeitos, porque se na área estadual o problema era de conhecimento técnico para licenciar uma obra tão gigantesca, do ponto de vista federal, o que a gente viu foi má fé mesmo, né? Todo o processo de licenciamento de Belo Monte. Em todas as fases do processo, nós tivemos problemas. Ou a legislação indígena, ou a legislação ambiental, ou a própria Constituição Federal não tinham sido respeitadas. E por isso que vai fazer com que hoje nós tenhamos 24 ações judiciais contra Belo Monte, talvez não tenha nenhum projeto do governo federal que tenha tido tantas ações judiciais do Ministério Público e de nenhum outro órgão. Por quê? Porque esse foi um processo, essa foi uma obra que foi acompanhada desde o seu nascedouro.
E como deu para acompanhar concomitantemente, a cada passo que eles davam, nós tínhamos uma lupa em cima para ver o que estava acontecendo e conseguimos constatar que tudo estava errado. Porque, por exemplo, uma das primeiras coisas que foi constatada foi que não houve a consulta aos povos indígenas que são diretamente afetados. Mas diretamente afetado de uma forma drástica, porque Belo Monte ela faz um desvio do rio Xingu e faz com que uma área de 100 quilômetros do rio fique praticamente seca, fique com 10 a 20% do volume de água normal. Você imagina qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que as pessoas vivam daquele rio, daquele lago, e de uma hora para outra, de um ano para outro, vai ficar com apenas 10% da água que normalmente fica. São 237 espécies de peixes que devem desaparecer, porque não vão sobreviver com 10% da água nessa região, que é uma região muito importante do ponto de vista ambiental, que é a Volta Grande do Xingu. E ali estão localizadas 2 terras indígenas, além de vários indígenas e ribeirinhos ao longo desses 100 quilômetros do rio. E essa situação, que é caótica, o governo insistiu todo o tempo que esses indígenas, afetados diretamente, porque vão ficar sem a água, não eram afetados, eles não eram atingidos por Belo Monte. E por conta disso não foi feito, não foi observado o direito à consulta livre, prévia, desses indígenas. E isso foi uma coisa que era flagrante, que fez com que o Brasil hoje respondesse até em órgãos internacionais por conta da violação de direitos humanos, neste caso de Belo Monte.